que vocês acham, como é que vocês veem hoje? Porque tem muita gente crítica, porque tem muita coisa boa sendo produzida e tem muita coisa ruim. Mas, na visão de vocês, você acha que as músicas que estão sendo produzidas hoje no meio gospel têm perdido essa essência da centralidade de Cristo? Quem que vai? Pode começar. Pode ir? Então, quando a gente fala meio gospel, né? É um termo assim muito amplo, né? Então, tem de tudo, né? Tem da música que não tem nada a ver com Bíblia, músicas antropocêntricas. Você vê músicas muito boas, você vê pessoas produzindo coisas maravilhosas. Então, tende a haver aí um filtro bíblico, né? E também tem aquela questão de músicas comerciais, né? Dentro do meio gospel, músicas que são feitas apenas para vender, né? Do momento. Então, Eu acho tinha a assim, época da chuva, né? Tal. não, eu acho o seguinte, o cara tem um contrato com ele tem que gravar um CD por ano. Então, se ele está inspirado ou não está inspirado, ele tem que gravar. Você tem que gravar. É igual o Tem show que de Roberto produzir. Carlos no Natal, né? Tem que produzir. Tem que produzir. Talvez seja uma coisa assim. Às vezes tem essa pressão também, né? Por conta de, talvez, ele tem que produzir, né? Como foi falado aqui. Mas aí eu acho que cabe, pensando no ministério de música dentro da igreja, né? O músico, o líder ali de louvor, sentar com o pastor, né? Fazer um filtro, fazer uma curadoria sobre quais músicas são bíblicas, quais músicas que têm a ver com o contexto ali da igreja. E determinadas músicas, determinados estilos, em determinados locais, não tem a ver com aquela igreja, né? Inclusive, a gente tem que cantar aquilo que a igreja canta, se for bíblico, né? Então, eu penso assim. Eu vejo assim, pastor, eu acho que a música acompanha a teologia. E a teologia hoje no Brasil tá ruim. A gente tem pessoas boas que são referências, que pregam a palavra de Deus aqui, por exemplo, né? Na Morumbi, mas a gente tem visto muita coisa ruim na internet, talvez de pessoas que até tenham boas intenções, né? E aí a hora que começa a pregar e começa a falar, vem muita coisa ruim. Aí é natural que a música também... Isso é fruto de um movimento de igrejas que não estão solidificadas na palavra. Eu não estou nem me colocando numa posição de julgador aqui, né? Mas você não acha que só o fato de você estar pensando assim, e com essa questão da multiplicação das redes sociais, tendo acesso também aos conteúdos bíblicos, reformados, isso não está mudando? Eu não sou pessimista, mas eu acho que o pessoal está mais exigente hoje. O pessoal que consome a música? Sim, eu acho que... Sei, não? cara. Quando você vai a fundo no que está acontecendo, no nosso universo, sim. Sim. Eu acho que entre as nossas denominações, sim, mas a gente tem visto muita coisa difícil aí, de canções que... Porque eu também não vivo nesse mundo. Exatamente, não são... Eu vivo numa bolha reformada. A massa, Arival, a massa consome coisa que você desacredita, cara. Mas isso também não é um reflexo do que está acontecendo no mundo secular, assim, no ambiente de... Porque se fala muito também que a música popular brasileira caiu muito. Sim, o também conteúdo, tem né? influência. Tem alguma... Tem influência. Agora, olhando para o ponto de vista da mudança e que os critérios estão mais elevados dentro de quem preserva uma boa música, sim, tem novos compositores nascendo, novas igrejas como expoente. Eu vejo eu vejo esse grupo Sola, né? Tem aquele Purpose, como é que é? Purpose. O pessoal do Candeeiro, né? O Marco Teles. Acho que Deus tem levantado uma geração jovem aí que tem dado e também com essa questão, por exemplo, hoje do acesso, né, à formação, né? Porque hoje nós temos boas escolas de músicas. Eu acho que o pessoal está... Porque tem aquele cantor que tem um talento, dom, mas ele sente a necessidade também de estudar, de aprofundar um pouco, né? Sim. Tem que ser, na verdade, né? Eu acho que todo mundo que se coloca para compor algo, para escrever, para comunicar todos os atributos de Deus, ou o que Jesus realmente significa, o que ele faz. Cara, a gente tem que sentar, parar, ler, escrever e compor mais, né? Eu entendo, por exemplo, quando a gente estuda lá, até falei domingo, né, no sermão lá, se o cara gosta de casamento, de trabalho, né? Se o cara gosta de mulher, de homem, Deus fez tudo bom, né?
Então, se a gente acreditar que tudo que Deus fez é muito bom, apesar de nós estarmos vivendo na condição da queda, você vai, por exemplo, lá quando Deus vai construir, né, o tabernáculo, o Espírito Santo inspira aqueles artistas. Eu falei disso. Isso aí está em Êxodo. Êxodo. Nossa, isso é lindo demais. E aí eles vão se especializar na arte, na composição. Então eu vejo, por exemplo, eu vejo você, eu gosto muito do Guilherme, o próprio, aquele pastorzão velho aí que teve aqui, o Paulo César, o outro que veio também do como é que é? O Ademar, veio a Raquel Novaes. Nós temos muita gente que quando ele senta para compor, dá gosto você ouvir o que depois é o resultado disso. E eu acho que tá entre esses nomes. Que responsa. Eu tô feliz porque eu fui 5 melhores pregadores. Botaram Tim Keller, John Piper, não sei quem, algum. Arival no final. Eu falei, rapaz, eu acho que é errado. Deve ser Ariovaldo Ramos, deve ser alguma coisa assim. Essas besteiras da internet que o cara. Né? Tem os piores também. Mas você tá mandando muito bem. Mas aí eu acho que o que acontece eu acho que quando você tem o conhecimento bíblico, né? E aí que eu falo, que o conhecimento traz o princípio da sabedoria, leva você ao temor a Deus. Porque a música tem esse aspecto também, quando você fala da composição, é que a música é um elemento de culto. Uma coisa é você gravar e cantar. Sim. Né? E aí, aqui em Pinheiro a gente tem uma preocupação, por exemplo, quando você vai montar uma liturgia, uma ordem de culto, né? A gente trabalha com ordem temática aqui, todo culto tem que ter um começo, meio e fim. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela usa muito aquele modelo de Isaías 6, né? Adoração, reconhecimento de pecado, perdão, edificação, que é a mensagem, depois a entrega, né? A consagração. Sim. Então segue aquele padrão. Mas nós temos muitos outros na Bíblia, né? O Salmo 96, a pesca maravilhosa, que começa com a instrução e termina com a adoração, né? Então, sempre essa questão, para não ficar uma coisa rotineira, a gente trabalha no culto. Às vezes a gente começa com cântico, depois entra logo a palavra, depois você faz o apelo, às vezes termina com louvorzão, né? Com adoração. Isso é uma coisa que dá uma dinâmica para o culto. Sim. Mas quando você fala, por exemplo, a música para o culto, o Passival Modo escreveu um artigo muito interessante sobre isso, que ele fala que a música serve para comunicação, mas ele fala também para criar o ambiente. Como é que vocês veem essa questão? Uma coisa é você fazer uma apresentação musical, outra coisa é você conduzir a igreja no momento da adoração. E vocês são músicos, vocês trabalham com isso. Como é que vocês trabalham isso aí? Eu sempre entendo, e uma vez falando com um amigo meu, pastor, ele falou assim que a igreja não sabe adorar. E isso não é a igreja específica A, B ou C. A igreja não sabe como adorar. Então a gente tem a função dali de apontar a direção certa, de, através da composição, mas através também da própria ministração, levar a igreja a cantar. Né? Isso não é só o ministro, não é só o Samuel, que é o pastor de adoração que está com o violão cantando lá, é o time todo. Né? Todo mundo, o vocal, os instrumentistas. Se a gente toca, e a música, a gente não pode esquecer, ela é arte também. E a arte é expressão. Certo. Então, ninguém expressa uma arte introspecto se ela é pública, entende? As pessoas não gostam dessa palavra, mas há performance. Há performance nisso. Não tem como você... Mas não é uma performance fake, né? Não é uma performance... Não, cara, eu tô comunicando verdade sobre Deus. Eu tô cantando... E você tá sentindo isso. E eu tô sentindo, o Espírito Santo tá nos fazendo um só coração ali naquele momento de culto. Então eu preciso comunicar isso. Eu vejo como uma função e uma responsabilidade prazerosa nossa. Tem uma frase do J. Carson, inclusive eu indico para você que quer saber mais de teologia para culto e tudo mais. Tem até exemplos de liturgia lá, chama Louvor. É um livro que o J. Carson escreveu com o Tim Keller. Esse livro é muito bom. E aí o J. Carson fala o seguinte, que a adoração é uma resposta adequada a Deus. Não é qualquer resposta, uma resposta correta, que só Deus é digno. É isso que a gente faz em comunidade. Então, se a gente não ensinar a igreja, já que a igreja não tem essa liberdade de adorar a Deus, assim, se a gente não aponta a direção, a gente não está cumprindo o nosso papel. Domingo após domingo, quarta após quarta, né? E se culto é algo que nós prestamos a Deus, né? A igreja presta ao Senhor,
Então a gente tem que incentivar o canto da igreja, né? Fiz até propaganda de outro canal aí. Para o cão. Então, assim, a igreja precisa cantar. Então eu me incomodo muito quando você tá num determinado culto, você tá cantando lá, o pessoal fica te olhando assim, como se você estivesse se apresentando, né? Então eu me incomodo, eu paro, eu falo alguma coisa, eu dou uma instrução, porque não é o culto do Samuel, né? É a igreja cantando. Sim. Entregando louvor ao Senhor, né?